Uma mentira bem contada e bem colocada pode fazer um estrago inimaginável em uma sociedade. E como disse Jesus, a verdade vos libertará. Veja nesse vídeo 10 mentiras que são contadas até hoje. Número 10. A Amazônia não é o pulmão do mundo. A Amazônia pode até ser considerada o pulmão do mundo, porque inunda o planeta de CO2. Afinal, a função de um pulmão é inspirar O2 e expirar CO2. O que acontece é que a quantidade de oxigênio que a Amazônia libera na atmosfera não é tão grande quanto as pessoas pensam. Para você ter uma ideia, as algas dos oceanos liberam até 5 vezes mais oxigênio do que toda a Amazônia. Do total de oxigênio liberado por todas as plantas do planeta, a contribuição da Amazônia chega a apenas 15%. Número 9. Nos anos 60, os grupos armados não lutavam pela democracia. Nos anos de 1960, existiam vários grupos armados que lutavam na época contra o regime militar. Nessa época, esses grupos eram presos por praticarem atos de terrorismo. E hoje em dia, essas pessoas são vistas como heróis que lutavam pela democracia. Mas na verdade, eles lutavam para implantar uma ditadura comunista no Brasil, como foi feito em Cuba. Mas felizmente, os militares conseguiram impedir esse mal que poderia destruir o Brasil por completo. Número 8. Einstein não ia mal na escola. Na verdade, ele era o melhor aluno da classe em matemática. Esse mito provavelmente deve-se ao fato de que, após 1896, último ano no qual o jovem prodígio frequentou a escola, a escala de notas foi invertida de 1, que era considerada a nota mais alta, passou a ser a nota mais baixa. Ao analisarem os boletins de Einstein, talvez as pessoas não tenham se dado conta da mudança e tornaram as notas pela escala antiga. Número 7. Ricos mais ricos e pobres mais pobres é mentira. Essa é uma mentira que é contada há muito tempo. Na verdade, o número de pessoas na extrema pobreza vem diminuindo no mundo todo, principalmente em países capitalistas que permitem que os pobres subam na vida, através da livre iniciativa. De acordo com estudos, pessoas consideradas pobres ganham 10 vezes a mais em países capitalistas do que em países não capitalistas. Número 6. Vikings não usavam capacetes com chifre. Estamos acostumados a assistir em filmes onde vikings usam um tipo de chapéu com chifre. Esse mito provavelmente se popularizou por causa de uma famosa ópera escrita entre 1848 e 1874 por Richard Wagner. Acontece que os capacetes com chifres não seria muito conveniente durante as batalhas, e documentos históricos os mostram utilizando modelos de ferro e armas refinadas como espadas e lanças. Número 5. Ruivas não serão extintas. Algum tempo atrás saiu uma notícia dizendo que possivelmente as ruivas e os ruivos seriam extintos, mas acontece que essa notícia não possui nenhuma base científica. Na verdade, genes recessivos tão mais raros que os dos cabelos ruivos existem até hoje, como é o caso de doenças raras que tardam a desaparecer. Então não se preocupe, as ruivas não serão extintas. Número 4. Girassóis não perseguem o Sol. Em muitas fotos pela internet podemos ver que os girassóis não perseguem o Sol. As plantas, no entanto, apontam em direção ao leste, ponto cardial, onde o Sol nasce, mas não acompanham sua trajetória durante o dia. Em qualquer lugar que você conseguir observar um girassol, poderá ver que ele não acompanha a trajetória do Sol. Número 3. O armamento civil não aumenta a criminalidade. Na verdade, é muito pelo contrário. A tendência é que a criminalidade diminua. Essa tese já foi comprovada em diversos estudos e até livros, como no livro brasileiro de Benê Barbosa e Flávio Quintela, que se chama Mentiram pra Mim sobre o Desarmamento. No livro você pode ver que depois que o desarmamento foi aprovado, a criminalidade no Brasil explodiu, chegando a mais de 60 mil homicídios por ano. Número 2. Em 1964 não teve um golpe militar no Brasil. Até hoje as crianças aprendem que em 1964 houve um golpe militar no Brasil e em seguida uma ditadura. Acontece que isso é mentira. Em 1964 o Brasil estava em uma crise política e econômica. O povo estava insatisfeito com o presidente João Goulart, que então foi deposto pelo Congresso a pedido do povo brasileiro, que queriam que os militares assumissem o poder. Então, em 11 de abril de 1964, o general Castelo Branco foi eleito pelo Congresso com 98% dos votos.
Número 1. Os seres humanos não vieram dos macacos. Primeiramente, a teoria da evolução é uma teoria e não tem provas concretas. Muitos estudos provam que essa teoria seria impossível de acontecer, mas até hoje muitos alunos aprendem na escola que a teoria da evolução é um fato. Durante uma escavação no estado de Montana, um arqueólogo encontrou um chifre de um dinossauro e, ao analisar o fóssil com o microscópio, teria encontrado tecidos moles na amostra. Com essa descoberta, os cientistas concluíram que os dinossauros possuem apenas milhares de anos e não 60 milhões de anos como os darwinistas acreditam.